Então, as principais dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores durante o limbo previdenciário, a maior delas seria a ausência de A salário. ausência de salário, tá? Porque o médico do trabalho ele não deixa ele retornar para a empresa e o INSS ele obsta porque ele já deu a alta, então fica sem salário e sem o benefício até a discussão judicial. Entendi. Tá? E com relação às perícias, quem que arca com os custos das perícias? Bom, numa ação previdenciária, comprovando que o trabalhador ou o segurado ele é uma pessoa hipossuficiente, quer dizer que ele não tem renda suficiente, com o pedido da justiça gratuita, o Estado arca com as despesas do processo. Tá? Em relação à perícia trabalhista, no processo trabalhista, o empregador vai ser condenado, se for apurado que a doença exista, né? Aí seria o empregador nas custas finais. Entendi. E a questão da nova perícia, o prazo para pedir uma nova perícia em relação ao limbo? E segundo a legislação trabalhista, bem como a previdenciária, o segurado, né, ele pode pedir ao recurso administrativo, onde a instância superior do INSS pode aplicar uma nova perícia, né, para confirmar se existe a alta médica mesmo, e se negando a isso, o segurado pode requerer na ação previdenciária, e aí ele vai fazer uma perícia com um médico técnico do juiz. Tá? Perito judicial. E perito judicial. Confirmando que a perícia, que há incapacidade, ele volta a receber o benefício. Confirmando que ele tem a alta médica, aí ele tem que procurar a Justiça do Trabalho para requerer os atrasados dos salários desde a primeira alta médica. Entendi. Do INSS. Entendi. E eu fiquei numa dúvida com relação ao resultado das perícias judiciais. Como é que funciona quando tem a ação judicial, teve perícia judicial, concordou com o INSS em relação à alta, e aí o trabalhador tem que voltar para a empresa? Como é que funciona? É assim, tendo a alta médica previdenciária na esfera administrativa, não se concordando com ela, a gente entra com uma ação previdenciária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O juiz federal vai determinar a perícia médica com um técnico da confiança dele, tá? Um médico. O laudo, quando sair o laudo confirmando a doença, o empregado ele retorna ao benefício. Tá. Tendo a alta médica confirmada pelo perito do juízo, se nega a ação, né, julga improcedente, e com o resultado do laudo, o empregador tem que voltar a se apresentar à firma. Tá? A firma, como é de costume, ela manda para o médico do trabalho da confiança dela, ele vai dar um parecer negando o retorno do empregado por causa da atividade, dos problemas de saúde e tal. Nesse caso, o empregado tem que entrar com uma reclamação trabalhista, tá? Não tendo acordo na primeira audiência, a juíza vai fazer uma perícia. Uma nova perícia, então, judicial. Agora já na esfera trabalhista, entendi. Tá? E se o médico da confiança da juíza do trabalho confirmar a alta médica, a juíza condena a empresa a pagar os salários desde a primeira data da alta médica previdenciária. Entendi. Então vamos supor, se essa dinâmica, né, de empurra aqui, empurra ali, ficar 2, 3 anos, quando sair a decisão da reclamação trabalhista, aí o empregado é responsável a pagar
esses 3, 4 anos que ficou esse empurra-empurra. A empresa tem que pagar desde o início, Desde lá a atrás, última da primeira alta médica. Isso A gente está falando das perícias. Existe alguma hierarquia entre o perito do INSS, o médico do trabalho e o perito judicial nessa questão da... Não. Na prática, eles são independentes, tá? Cada um tem um posicionamento diversificado. Embora o Código de Ética da Medicina diz que os peritos não podem dar opiniões contrárias ao que o médico que está atendendo o paciente põe, né? Então, o tratamento tem que ser seguido numa linha lógica e evolutiva. No entanto, os peritos técnicos, eles não têm observado essa regra e têm dado alta ou mantido a incapacidade. Isso daí é muito relativo e depende de cada caso, tá? Então não existiria essa hierarquia. Não existe hierarquia, não. Eles colocam lá, fundamenta o que eles acham e continua. E sobre a questão, a gente está falando do limbo previdenciário, na jurisprudência, como é que ela vê, a jurisprudência vê a questão do limbo previdenciário? Bom, considerando que o limbo previdenciário trabalhista ele não tem uma legislação específica, a matéria é sempre doutrinária, quer dizer, os autores trabalhistas criaram essa situação e foi passada para o judiciário, e o judiciário, como por causa da ausência de uma legislação, ele vem suprindo essa situação para pôr uma resolução ao caso concreto, né? Então, a maioria das decisões são da esfera trabalhista, tá? Que é para definir qual é a situação da empresa, a responsabilidade do empregador e a situação do empregado. Principalmente então, em relação ao salário, né? Em relação ao salário, por causa da sua situação hipossuficiente, né? Então a esfera trabalhista vem atuando com grande esforço para manter uma situação equiparada, né? Concedendo ao empregado, caso ele tenha alta médica, o direito aos salários atrasados. Entendi. Doutor, eu gostaria de agradecer a participação do doutor. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, tá? Estamos sempre à disposição, tá? E eu oriento as pessoas a procurar um advogado especialista na área trabalhista previdenciária para casos dessa situação. Do limbo previdenciário. Agradecer novamente pela participação, doutor. Muito obrigado. E convidar os advogados a virem a participar do podcast.